Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, caríssimos, no na quarta-feira da 18ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Francisco de Assis, do qual o antipapa Francisco quis tomar o nome. E que, não obstante, faz uma profecia muito, muito certeira a respeito do antipapa e falso profeta Francisco. Então, queridos, sim, ontem vem a lume. Eu diria que agora com essa o sino da sinodalidade, mas não precisa ser tudo esse ano, porque o sino da sinodalidade se estende até outubro do ano que vem. De qualquer forma, já está aparecendo nítida e claramente todas as intenções deste antipapa. Sim. Então, vejam, caríssimos, ontem ele se pronunciou. Já na resposta dos dúbias, como ontem refletíamos, mas ontem ele se pronuncia ainda mais nitidamente, mais claramente, a favor da bênção de ajuntamento homossexual. Não há duvidar alguma, não há. Aliás, deixe-me dizer uma coisa, aqueles que não entendem, aqueles que não entendem o que nós dizemos desde que se publicou Amoris Laetitia, a exortação apostólica, onde, eu digo, aparecem nitidamente as heresias de Francisco, quer dizer, a heresia formal, onde está a heresia formal de Francisco, e desde então, ao menos desde então, porque já a eleição fraudulenta, constituindo como um antipapa, já faz a grande cisão da igreja. Já a eleição, 2013 já, 10 anos, hein? Nós vamos para o 11º. Então, desde então já estamos numa falsa igreja, implantada no mundo, uma falsa igreja que sequer eu notava. A primeira desconfiança, ainda só desconfiança, apareceu com a publicação da primeira exortação apostólica apóstola sinodal, que foi a Verbum, como é que é? A primeira. Não é a Verbum Dei é o documento do Vaticano. Como? Não. Essa não é a palavra de Deus. É Verbum. Não lembro mais. Já esqueci. Mas, enfim. Em Amoris Laetitia, como eu digo, ali se confirma. Né? Se na primeira, Francisco expunha o seu desprograma de governo para a destruição da igreja, agora aqui em Amoris Laetitia ele deixa a coisa explícita, a heresia formal. Ponto. Vou repetir. Em Amoris Laetitia, capítulo 8, a heresia formal de Bergoglio. Mais de uma. E já ali ele coloca a base para digamos, o casamento gay. Né? Para essa bênção. Que agora ele diz com todas as letras, com todas as palavras, sem escondimento em falácias. O que digo é que já na resposta às dúvidas dos 5 cardeais, Tucho e sua equipe da Congregação para a Doutrina da Fé, Tucho já é o prefeito agora, viu? Já subiu. Então,
se baseiam justamente na Amores Letícia para uma abertura. Eles não dizem assim claramente. Aliás, dizem lá, ó, não é que as conferências episcopais, não é que um bispo deva elaborar um rito de bênção, mas eles precisam certamente de uma confirmação religiosa, eu não digo casais, né? Esse ajuntamento de homossexuais. Então, sim, já na resposta das dúvidas, se deixa aberto assim, Agora, ontem, foi a abertura do sínodo, ó, foi a abertura do sínodo. Começou agora o sínodo, para valer. Então, até o dia 23. Então, ontem o Francisco vem e coloca às claras o seu pensamento. Sim, é preciso admitir uma bênção, uma espécie de bênção. Ele quer fazer a distinção, ele quer fazer uma nítida distinção entre o casamento heterossexual, que constitui o matrimônio entre um homem e uma mulher, quer fazer uma distinção neta entre essa bênção, mas alguma espécie de bênção para o ajuntamento gay, para o ajuntamento homossexual. Isto ele quer. Queridos, é bom que venha assim claramente a lume estes pensamentos. E não é só estes. Bom, a contra-igreja, a falsa igreja, é totalmente diversa da Igreja Católica, mas completamente diversa da Igreja Católica. Em tudo. Conservou tão somente, como sempre digo, conservou tão somente os títulos, as nossas catedrais, nossas igrejas, os nossos conventos, os nossos mosteiros, conservou tudo aquilo, e infelizmente o nosso pessoal, né? Mas não é mais a Igreja Católica, não é mais uma igreja dirigida por Jesus e pelos santos evangelhos, mas realmente uma igreja que patua com o mundo, não vem transformar o mundo, mas deixa-se penetrar e pervadir e transformar completamente pelo mundo, seus desvalores, seus contravalores e tudo aquilo que a agenda 2030 e a ONU e esses grandes organismos internacionais e o Deep State, enfim, os Illuminatis, os sionistas, os maçônicos nos querem impingir ao mundo inteiro. Essa contracultura, a cultura woke, que eles de toda a forma querem nos fazer engolir a força. Então, sim, é uma outra e uma igreja falsa. Mas tinha que ser, queridos. Como então estaríamos vivendo o Apocalipse? Como então se interpretaria Apocalipse 17, 18 e 19? Como nós poderíamos entender que o inferno inteiro se lança em uma guerra última e tremenda contra a Igreja de Deus, que permanece, nós permanecemos. A Igreja de Deus permanece. É bom que venha a lume, até porque talvez alguns bispos agora se assustem, e não podendo mais disfarçar, não podendo mais explicar, não podendo mais interpretar, não podendo mais negar, mesmo dizendo, como faz o Schneidinha, né? Diz e nega. Mesmo dizendo, talvez algum bispo, mais brilho do que o próprio Schneider, se agora venha
para o nosso lado e permaneça católico. Volte, sim, já saiu da Igreja Católica, volte à Santa Igreja Católica. É preciso que as coisas venham à clara. Eu sei, queridos, eu sei que a coisa só ficará mais clara quando se abolir completamente a Eucaristia. Mas com o sacerdócio feminino, se começarem a ordenar mulheres sacerdotisas, já será nulo completamente a Eucaristia celebrada por elas. Completamente. De raiz. Já será nula, de raiz, qualquer Eucaristia celebrada por elas. Mas é preciso que venha o anticristo. E o culto luciferiano satânico, a elevação de um culto a Lúcifer dentro desta contra-igreja, sim, isto é preciso que venha ainda. Talvez, então, mais um pouco de bispos, de padres se declarem contra. O problema está aí nessa declaração, né? Porque muitos já, há muito tempo, estão com os dois pés para trás. Com os dois pés para trás. Já soube de uma fórmula de celebrar a missa em que se diz no memento do Unacum, a gente diz assim, memento do Unacum, não se diz nome de Papa, né? Lembrai-vos do nosso Papa e do nosso Bispo, não se diz o nome do Papa. Então, sim, adotando essa fórmula, eu sei que muitos... Tem outras fórmulas ainda mais cruéis, como aqueles que dizem o nome do Papa como sendo Francisco, mas internamente negam aquilo. É uma coisa hedionda. Está mentindo para Deus e para os homens ali, na própria celebração da Eucaristia. Não, hoje a coisa está... mas, como digo, é perigoso esperar pelo anticristo, porque a grande maioria dos que hoje não querem de jeito nenhum reconhecer o que está acontecendo, continuará assim depois do anticristo. E quantos se aliarão a ele no oferecimento do culto satânico? Quantos? Em toda parte. Esses dias estavam aplaudindo e admirados de um padre que dizia, por causa daquele negócio de Boston, que em breve teríamos também no Brasil igreja satânica. Mas esse padre, coitadinho, está completamente por fora. Porque em todas as capitais do Brasil já existe mais de uma igreja satânica. E em muitos lugares, em muitas cidades, nem precisam ser grandes, existe templo satânico. E muitos, sem disfarce nenhum, aqui no Brasil. Então, e há muitos anos, os padres, coitadinhos, estão por fora de tudo. Mas queridos, sim, nossa esperança, que ao chegar o anticristo, alguns caiam fora desta contra-igreja. Alguns bispos, alguns padres, finalmente caiam fora dessa contra-igreja. Mas sabemos, essa falsa igreja, a igreja do anticristo, deve triunfar, nem que seja a força que impõe o medo. A maioria dos padres dos bispos agem por medo de excomunhão, e agora logo será medo de prisão, e logo virá o medo de morte. Logo virá o medo de morte por tentativa de abandonar a contra-igreja ou não querer oferecer o ímpio e abominável sacrifício do culto satânico com o anticristo e o seu falso profeta Jorge Mário Bergoglio. Então, vulgo Francisco. Então, queridos, estamos aí. Mais um passo para que alguns, pelo menos,
tomem consciência do que está acontecendo e, quem sabe, voltem à razão. Nós elevamos a Deus nossa prece, o São Francisco, que profetizou isto, né? E cujo nome é enlameado com esse antipapa, e todos aqueles da teologia da libertação, todos estes da teologia da libertação enlameiam, não fazem outra coisa do que sujar o nome do santo tão querido sobre a terra. Que ele realmente nos assista e interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem problema, depois a gente corta essa parte. Deixa o meu canto aqui. Não desliga e me leva para lá. Tá, mas não é que eu desligo ele. Também não sei, olha.